Estamos em peleja, são muitas aflições, mas o Senhor cuida de cada um de nós. Curve sua cabeça, você ainda que não orou, curve sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, Senhor, estamos aqui por Tua causa. Tu és a razão de nós estarmos aqui. Sabemos, Senhor, que os dias são maus, os dias são difíceis, mas chegamos aqui por Tua misericórdia, por Tua graça e misericórdia, por Tua bondade que tem nos trazido aqui. Senhor, cada um de nós que estamos aqui temos algumas situações. Muitos que estão, Senhor, cansados, aflitos, fadigados. Muitos que estão, Senhor, enfrentando alguma situação que só o Senhor conhece e sabe. Jesus, Tu és aquele que quando fala a terra treme. Tu és aquele que quando opera ninguém pode desfazer do que o Senhor faz. Senhor, fala conosco, continua falando de uma forma especial, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Sua mão me sustentou. Digo a minha isso. Em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Seja dado toda a honra, toda a glória em nome de Jesus. O Senhor deve ser adorado, deve ser exaltado. Meus irmãos, como bem verdade, nós estamos em um propósito de oração, em uma campanha de oração, em um propósito denominado é tempo de clamor, não é? Tendo em vista que hoje também é um culto denominado a missão, não é isso, pastor? Vamos fazer paralelo dos dois, tá bom? Todas as vezes que nós estamos fazendo um propósito ou iniciamos uma campanha, nós recebemos retaliação do adversário. No momento que eu me propus a fazer este propósito, irmãos, o carro quebrou, está fazendo motor, logo motor, logo cabeçante. Mas Deus está cuidando de nós. Amém? Era para minha esposa vir, mas mais uma vez coincidiu com a TPM dela. É daquela TPM que ela fica na cama. Tem mulher que não sente nada, né? Tem outras que já sente, né? Tem umas que você pode nem chegar perto, senão você apanha. Os maridos têm que entender este momento, não é? As irmãs riram, né? Porque não é fácil, né, para vocês, né? Então, meus irmãos, olhem para minha esposa. Eu acredito que no domingo que vem ela vai estar aqui mais obra. Amém? Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 15. Tendo em vista que o tema da nossa 2 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 15. Tendo em vista que o tema do nosso propósito está em Jeremias 33:3, tá bom? Clamas a mim e responderei. Eu iria pregar hoje sobre as cinco fases de um clamor e as 5 respostas que eu mesmo assim nos dá. Mas
Deus colocou no meu coração para pregar o que as crianças cantaram aqui, o gigante, né? Sobre o gigante. As crianças cantaram sobre o gigante. 21 de 2 Samuel, versículo 15, diz assim: E tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Davi o quê? E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que exigia uma espada nova, e tentou ferir a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhes juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém, irmãos? Queridos irmãos, quero pregar aqui subordinado a um tema. É tempo de buscar em Deus forças renovadas. Amém? É tempo de buscar em Deus forças renovadas. Presta atenção. Falo para os irmãos que as crianças não me atrapalham. Crianças não me atrapalham. Me atrapalha adulto conversando. Criança é assim mesmo. Tá bom? Meus irmãos, nós lemos segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, verso 15, que fala da última guerra de Davi. Davi era um homem de guerra. Davi, toda a sua vida, ele nunca teve paz. Então, de tal, que a Bíblia vai falar que Deus fala que Davi é um homem com as mãos de sangue. Davi não tem paz. Os irmãos observam, lê a história de Davi, sempre você vai encontrar Davi guerreando. Sempre você vai encontrar Davi pelejando. E todas as vezes que estamos em guerra, todas as vezes que estamos pelejando, nós buscamos em alguém um refúgio. Se os irmãos lerem os Salmos 91, verso de número 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Todas as vezes que nós vivemos tempos de guerra, há uma palavra em nosso coração dizendo: será que não vai chegar o dia de paz? Será que essa luta nunca vai cessar? Eu estou cansado. Eu estou cansada. Quem nunca falou isso? Que está cansada. Então, meus irmãos, Davi passou por muitas situações em que Davi foi perseguido. Então, Davi era escolhido por Deus. A partir do momento que Davi é escolhido por Deus, Davi começa a sofrer perseguição. Se os irmãos entenderem, compreenderem, escutarem, perceber e compreender a palavra do Senhor, os irmãos vão entender que no livro de Mateus, escute bem, no livro do Evangelho segundo explicou Jesus Cristo, Mateus, se não me falha a memória, capítulo 11, verso 21, Jesus está dizendo: no mundo você vai ter aflição, não é? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido. Nós vivemos em um tempo de uma canseira espiritual. Existem 3 tipos de canseira: a canseira mental, que é a fadiga mental, a canseira física, e a pior, para mim é a pior, é a canseira espiritual, irmã Rejaneire. Por quê? Porque a canseira mental, fadiga mental, nunca se ouve no Brasil tamanha e tanta quantidade de pessoas que tomam ansiolítico, pessoas com ansiedade, pessoas depressivas, pessoas esgotadas na mente. Tantas pessoas, subiu o índice. O Brasil é o 2º país que se vende mais ansiolíticos, remédio para ansiedade. Pessoas que estão cansadas mentalmente, ou seja, pessoas que estão doentes em sua mente, porque existe a doença da alma. Quando Davi diz o seguinte, lá nos Salmos ele diz assim: ó, bendiz ao Senhor a minha alma,
Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Espera no Senhor. Então, Davi é um homem de guerra. Davi é um homem que vai pelejar. Você não encontra Davi em os livros que são mencionados, que falam do nome de Davi. Você sempre vai ver ele em guerra. A Bíblia diz que quando Davi voltava da guerra, o povo anunciava que Saul matou 5 milhares, Davi matou 10 milhares. Davi foi um homem que sempre pelejou. E eu quero perguntar para você aqui essa noite: quem está na guerra? Quem está pelejando? Quem está passando por luta, por prova que nunca acaba? Que a sua mente está cansada de lutar e lutar. Então, Davi passa por tudo isso. Davi passa por situações que Davi tem que morar dentro de uma caverna, a famosa caverna de Adulão. Davi está dentro de uma caverna, escute bem. Davi está quebrado, Davi está maltratado, Davi está moído, Davi está na solidão. Mas daqui a pouco, dentro daquela caverna, vai chegando os homens. Estes homens, irmãos, estão doentes. A Bíblia vai falar que são os homens que estão endividados, que vai chegar naquela caverna. Algum endividado, irmão, pode te ajudar? Não. Quem vai chegando naquela caverna para se juntar a Davi é quem está doente, quem está endividado. Davi está pensando que vai chegar lá homens, não é, que estão bem, mas vai chegar doente também. Pessoas que estão, imagine, você está doente, você está cansado, você está fatigado. Já aconteceu isso com você? De você precisar de oração e alguém ora por mim, e você dizer: Senhor, eu preciso que alguém ore por mim, porque eu estou cansado. Aí alguém doente, cansado, vem até você e diz: me ajude em oração. Você já precisou socorrer alguém que estava pior do que você, e Deus dizendo: socorre, 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 porque nesse socorro eu também vou te socorrer. Escute. Todas as vezes que nós pensamos que alguém vem nos ajudar, que é melhor do que a gente, estação não. As pessoas entram dentro daquela caverna, aqueles homens, e Davi está lá dentro da caverna de Adulão, cansado, não é? Triste, abatido, sendo perseguido pelo rei Saul, simplesmente porque foi ungido, irmã Janeiro. Foi dado um menino. Davi não pediu para ser rei. Os irmãos vão entender. Eu estou com uma mensagem, pastor, para pregar sobre as 5 dores de um escolhido. As 5 dores de um escolhido. O escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Quando você é chamado para a guerra. Quando a gente aceita Jesus e Jesus nos aceita, tem alguém que diz: vai logo enricar, vai ficar rico. Não, nós somos chamados para a guerra. Como é que é essa história, pastor? Nós somos participantes das aflições de Cristo. O que Cristo passou, nós vamos passar. Mas o bom é que o começo é a aflição, mas o bom é que o final de todas as coisas é melhor. Entenda? Eu falei que nós vamos buscar força renovada em Deus. Eu vou provar isso na Bíblia. Davi foi um homem de peleja, um homem de guerra, um homem que não tinha paz, mas também foi um homem que andava de joelho, um homem que andava sempre falando com Deus. Prova isso na Bíblia, pastor. Os irmãos estão lembrados do Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Ele faz uma pergunta, e a mesma pergunta que ele faz, ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi é um homem de guerra, Davi é um homem de peleja, Davi é um homem de luta. Parece que Davi não pode encostar a sua cabeça para ter paz, que sempre está estourando, irmã Regiane, uma guerra, sempre está estourando um conflito. Mas eu louvo a Deus porque este homem é um homem quebrantado. Este homem é um homem sincero, um homem que entra na presença de Deus. Quem nunca leu o Salmo 23? Quem nunca leu o Salmo 23 quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar? Quem nunca leu o Salmo de número 46? Os
irmãos já leram o Salmo de número 46, ele diz: o Senhor é o nosso refúgio, a fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí vai descendo, mais descendo os salmos, dizendo: Deus está no meio dela e não vai ser abalada. E ele diz: mas aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado no meio dela. A Bíblia vai dizer que o caminho de Deus é no meio da tempestade. O caminho de Deus é no meio da tribulação. Você nunca vai enxergar Deus, irmão, na bonança. É no meio da tempestade, é no meio da guerra, é no meio da peleja. E outra, não tem refresco para crente. Crente tem que viver debaixo de guerra. Sabe por quê? Porque crente que não vive debaixo de guerra, ele vive acomodado. Ele não ora mais, ele não lê a Bíblia mais, ele não anda de joelho mais. É assim, pastor, é assim mesmo. É assim mesmo. Acaba a guerra, Deus dá vitória, se levanta outra, se levanta e assim vai até a gente chegar no céu. E assim vai. E não tem como reclamar. Acaba uma peleja, começa outra. Acaba uma guerra, começa outra. Aí você diz: Senhor, mal venci essa, já começou outra. A Bíblia diz que Jesus não foi nem poupado, imagina nós. Entendeu? E quando a gente não tem guerra, vem a guerra dos outros para nos afligir. Vem a guerra de parente, vem a guerra de filho, vem a guerra de fulano, vem a guerra de Israel. Você está dizendo: essa guerra me pertence. Aí o Senhor diz: vai orar por ela. Quando a gente pensa que a gente está na paz, que é sombra e água fresca, que a guerra acabou, aí vem a guerra dos outros. Ou você nunca passou por isso? Pela guerra do filho, a guerra até do parente que mora em outro estado, liga para você e diz: fulana, ora aí por nós, nós aqui estamos passando situação difícil. Aí você assume essa guerra dos outros. Aí quando Satanás vê você orando, dizendo: Jesus, vai lá, visita a minha irmã, visita meu parente. Aí o inimigo olha assim e diz: quem mandou você entrar nessa guerra? Aí vem uma avalanche de problema, irmã Regiane, só porque você começou a orar pela guerra dos outros. Entendeu? Davi é um homem de guerra, Davi é um homem de batalha. Você sabe como é que foi o nascimento de Davi? Seu pai se prostituiu. Davi é filho bastardo. Está na Bíblia. Ele diz assim: horrivelmente fui formado, estranhamente. É um homem muito humilhado, é um homem muito perseguido, mas é um homem escolhido. Davi matou o primeiro gigante por nome de Golias. Quando ele matou esse primeiro gigante, irmã Janeire, ele tinha quantos anos de idade? 17 anos de idade. Era um moço, um menino. Esse gigante tinha mais 4 irmãos. 4 irmãos. E o último gigante desses 5 espera Davi cansar. E aqui eu vou entrar para pregar agora. Tem gente morrendo pelo cansaço. É, pastor? É. O cansaço mata qualquer pessoa. O cansaço mata qualquer pessoa. Que cansaço é esse? Vamos lá. Eu falei da fadiga mental, fadiga física e fadiga espiritual. Tem gente que começa a trabalhar 8 horas de relógio, não é? Vem para casa, vem descansar, torna a trabalhar no outro dia. Só que nesse período de trabalho ele tem uma folga, não é isso?
Só que nessa folga, ele vai trabalhar de novo. Tem gente que tem 2 trabalhos, eu sou contra. Porque quer ficar rico, quer ganhar melhor, quer ter uma vida melhor. Não sou contra. Porém, do outro lado, ele se cansa, fica cansado, cansa a mente, cansa o corpo e cansa a alma. Quando Davi está cansado, ele busca em Deus forças, renovo. Ele busca em Deus que o Senhor o ajude. Eu falei que o primeiro é o cansaço mental. Os irmãos já ficaram tão cansados que a mente não consegue raciocinar. Parece que dá uma confusão. Você entra em confusão mental de tão cansado que você está. Tem pessoas que trabalham até dormindo. Como assim, pastor? Pessoas que trabalham até dormindo. Você já encostou a cabeça no travesseiro para dormir, a sua mente está, ó, trabalhando, não para. Não para, não para. Aí você lá pega um ansiolítico. Tem alguns até que tomam chá de camomila para dormir. Porque a mente não consegue parar. Não consegue descansar, não consegue desligar. E isso é dia após dia. Gera um cansaço mental. E esse cansaço mental te prejudica, porque você não consegue raciocinar, você não consegue pelejar em guerra nenhuma, você não consegue ter estratégia, irmã Angeli, para resolver problema. Você já passou por um cansaço mental tão grande que deu vontade de você sair gritando e empurrar de cafezinho? Sem ninguém estar buzinando no teu ouvido. Você já passou por um cansaço mental tão grande de você dizer: Senhor, eu quero morar nos matos, no meio dos matos, só ouvindo barulho de grilo. Quando diz que nem de grilo quer ouvir. O diabo está matando as pessoas no cansaço. Porque quando eu canso mentalmente, eu não raciocino. Em uma guerra, o primeiro ataque do adversário, sabe onde é que é? Na cabeça, na mente. Por isso que Jesus fala sobre as armaduras, usando o apóstolo Paulo, capacete da salva. O primeiro ataque do diabo em Eva foi aonde? Na mente. Na mente. Ela foi tão bombardeada mentalmente, tão bombardeada, que ela foi convencida. Quando eu estou cansado mentalmente, eu sou fácil de ser convencido. Alguém pode me convencer porque eu não tenho poder de raciocínio, de pensar, de analisar o que é que eu estou fazendo. Ela foi bombardeada mentalmente e ela não conseguiu raciocinar. Ela achava que o que ela iria fazer era a melhor coisa. E aí ela cometeu lá, comeu do fruto que não poderia comer. Em uma guerra, o primeiro ataque do adversário é a nossa mente. Quem já cansou e cansou de esperar? Levanta a mão. Quem está cansado de esperar? Levanta a mão. Isso é um perigo. Porque o adversário vence pelo cansaço. Quando a gente estamos cansados de esperar, isso quer dizer que nós estamos em um período frágil. E ele sabe.
Porque toda espera que gera cansaço, todo cansaço gera a falta de esperança. Nós começamos a desacreditar. Eu não acredito. Eu já ouvi da boca de pessoas que são crentes. Eu não acredito mais. Já cansei de esperar. Eu não acredito mais. Estou cansado. E outra, o cansaço mentalmente nos torna pessoas, se não tivermos cuidado, pessoas céticas. Nós começamos a desacreditar em tudo. Não acredito não. Você já teve um culto que o pregador prega e você já disse que eu já ouvi tanta vez essa palavra? Quem já falou isso na mente? Já ouvi tanto isso no culto. Que Deus vai dar vitória, Ele ressuscitou, isso tudo. E até agora nada. Os irmãos estão lembrados de Ana? Os irmãos estão lembrados de Ana? Ana é estéril. A Bíblia diz que Ana é estéril, Ana não consegue ter filho. Mas todo ano Ana sobe a Siló. Você acha que Ana não estava cansada? Além de cansada, tinha uma penina conversando no ouvido dela. Eu tenho filhos e você não tem. Eu posso dar filhos e você não pode. O diabo fica na nossa mente dizendo: você não é crente? Deus não te prometeu? Deus disse que ia te dar isso daqui e você está até hoje assim? Todos os dias a nossa mente. Mas o segredo, irmão, é sempre dar vida a Siló. Glória a Deus. A Siló. Porque não é só eu que passo por isso, porque eu também passo. Quantos anos faz que Deus te prometeu? Quantos tem filho aqui que não serve a Jesus ainda? Levanta a mão. Imagine, Deus te prometeu: vou salvar teu filho, vou salvar tua casa. Passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos, 4 a 5 anos, é Jesus e agora? Estou acreditando não. Vem fica dizendo: olha aí, ó. E se você já tiver um filho que perturba, chega em casa chutando a porta, hein? Piadado. Você tem misericórdia, Jesus. Imagine Ana, todo ano subindo a Siló. Meu Deus. Mas teve um ano que ela subiu. E o Senhor naquele ano visitou. Toda espera não é para nos matar. Toda espera é para nos forjar. Deus abre a madre de Ana e dá Samuel. Profeta Samuel. Os irmãos entendem que todo o processo de espera gera um cansaço, é verdade. Mas esse cansaço, escute, vocês que são mães, quanto tempo leva para uma criança nascer? 9 meses? 9 meses, não é isso? No primeiro mês a barriga nem aparece, né? Primeiro mês a barriga nem aparece, pastor Gilmar. Mas a gente sabe que tem uma coisa que começa a ter jogo, né? No segundo mês a barriga começa a crescer, já vai crescendo, né? Terceiro mês, a barriga já está maior, né? Daqui a pouco a criança está dando chute dentro da barriga. Oi! Quando chega no 6º mês, a mulher está andando assim, com a mão assim. E já dizendo assim: por que não nasce logo? Nasce logo. Tempo de espera, não é? 7º mês, você já está contando os dias. Só que a grávida tem o que a gente não tem, pastor Gilmar. A grávida, só sabe que a grávida tem o que a gente não tem? Ela consegue passar na fila primeiro que a gente. Aleluia, Jesus. Você não está entendendo aqui, isso aqui é algo espiritual. Você está grávido e grávida de um grande avivamento, de uma grande vitória que Deus está gerando em você.
Oh, glória. Deus poderoso. E toda grávida, irmãos, tem delas que é cheia de direito. Faz o marido buscar coisas para ela comer, que o marido nem acredita que ela vai comer aquilo. Tem grávida que tem cada desejo. O marido sai na madrugada, meu filho, vai buscar lá. Com as comidas esquisitas, mas tem que ter. O marido vai lá. Tem um cansaço da espera. Mas a Bíblia diz que quando é gerado, quando nasce, ela esquece de toda a espera, de tudo que ela passou. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos estão lembrando de José? José, filho de Jacó. José, filho de Jacó. Quantos aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Só quem tem promessa de Deus, que foi Deus que prometeu. Irmãos, eu tenho promessa de Deus que já fazem 15 anos e eu estou esperando. E o inimigo fica dizendo: não vai se cumprir, não vai se realizar. É um conflito muito grande na mente. José, filho de Jacó. José tem aproximadamente 17 anos. José começa a receber sonhos. Oh, glória! E esses sonhos que José recebe, pastor Gilmar, são sonhos tremendos. José, 17 anos, ele foi jogado dentro de um poço. Os irmãos conhecem a Bíblia? Dentro de uma cisterna, dentro de um buraco. Alguém catou a pedra e disse: vou matar José. Quero ver agora se o sonho vai se realizar. Aí alguém diz: não, não mata não. Está vindo uma caravana ali de ismaelitas. Vamos vendê-lo. A gente vende ele, rasga a túnica dele, coloca sangue de animal e diz para o nosso pai: um animal matou José. José sai da casa de seu pai com 17 anos. Quantos anos José foi governador? Depois de quantos anos? 30 anos. Pastor Gilmar, Deus não coloca menino diante de rei. Isso aqui é muito forte, está entendendo? Deus não coloca menina diante de rainha. Deus coloca mulher vivida, experiente. Ai, irmão, estou sentindo uma graça. Experiente com Deus. Deus vai colocar você diante de pessoas, mas experiente, sabendo o que tem para falar com essas pessoas. José chega diante de Faraó, não mais aquele menino de 17 anos, mas um homem com mais de 30 anos, que passou pelo poço, que foi vendido, foi caluniado, passou pela prisão e agora está no palácio. Houve uma espera? Houve. Irmão, vamos ler a Bíblia. Palavra. Livro do Eclesiastes, capítulo 3, que é que dirá? Há um tempo determinado. Escute. Há um tempo determinado. Se não tivesse a palavra determinado, significava assim: olha, há um tempo para todas as coisas. Você não saberia. Estaria vago no versículo. Porque Salomão está falando tão contundente isso, especificando bem minuciosamente, porque Deus, ele está falando de Deus, está dizendo: há um tempo determinado. Existe o tempo do homem e existe o tempo de Deus. O Kairos e o Cronos. Quando os dois se cruzam, prevalece o tempo de Deus. Há um tempo. Essa semana, pastor, estava assim num lugar e disse: eu não gosto de esperar. Você gosta de esperar por alguém? Não. Eu não vou esperar. Nós estamos vivendo em um relógio tão rápido que a gente chega na fila do banco e já quer ser atendido. Eu sou assim, eu chego na porta do banco: meu Deus, como está cheio, vou voltar. A gente chama no Nordeste pessoas agoniadas. Deixa.
A gente vive uma correria tão grande que parece um trem-bala. Você está ali na fila e não quer esperar. A sua vida é uma vida bem corrida. E Deus não, Deus vai assim. Aleluia. Enquanto você está para lá e para cá, Deus está pensando. Prova na Bíblia, pastor, vou provar. João capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro, não é? Quando Jesus recebe a mensagem de alguém que vai entregar, Maria e Marta vai lá, fala para Jesus: tu acha que aquele camarada que saiu ali saiu andando? Quando alguém está doente, enfermo, quase a morte, que alguém te entrega a mensagem para te entregar alguém que vai sair assim devagar, você vai sair igual uma bala. Vai entregar a mensagem, eu tenho que entregar logo. Pastor, vai lá na casa, fulano está morrendo. Ou não? Esse homem sai, chega até Jesus. O teu amigo, querendo logo constranger Jesus, o teu amigo Lázaro está enfermo, quase à morte. Você acha que Jesus saiu igual um doido, foi? Jesus disse assim: daqui a pouco eu chego lá. O Senhor não vai comigo? Não, daqui a pouco eu chego lá. Esse daqui a pouco eu chego lá, irmão, levou 4 dias. Você acha que Marta e Maria não cansou ali, não? Só que Jesus chega na hora certa. Para que o milagre e a glória seja dele. Então, depois de 4 dias, Jesus vai chegar. Cadê Lázaro? Aí vem as mulheres aperreadas. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Calma, Marta. Irmão, essa aqui é muito forte. Teu irmão há de ressuscitar. Ela está tão perturbada, tão ansiosa, que ela diz: a ressurreição dos últimos dias. Não, é agora. Agora Jesus está agora. Quando Jesus chega lá no túmulo, estou pregando bem devagar para os irmãos entenderem. Nós precisamos buscar renovo em Deus. Perguntar para os irmãos: vocês estão aqui por causa do homem? Vocês vêm à igreja por causa do homem? Vocês vêm à igreja por causa de quem? De Jesus? Jesus mente? Ele é mentiroso? Nessa vida toda de crente, ele já te deu vitória em alguma coisa? Só que o inimigo fica na nossa mente dizendo: o que é que adianta? Já morreu, não vai ressuscitar. Jesus está dizendo: vamos colocar o Lázaro ali, Jesus, mas já cheira mal. Jesus não quer saber se cheira mal. Vou fazer um milagre aqui que nenhum homem nessa terra fez. Remove a pedra. Tiraram uma pedra. Lázaro veio para fora. Sai pastor Gilmar, aquele homem atado, amordaçado ainda, e o povo atônito. Você seria mais crente do que hoje vendo essa cena? O cansaço está nos matando, porque nós não estamos buscando renovo em Deus. O segundo cansaço é o cansaço físico. É aquele cansaço que nós estamos sofrendo no físico. O que é isso? Cansaço físico. Irmãos, nós se doamos tanto para tantas as coisas, menos para Deus. Não é verdade? Nós trabalhamos em 2 trabalhos, tem gente que tem 2 trabalhos, não sou nada contra. Mas quando é para Jesus,
Mas eu estou cansado. Estou cansado. O cansaço físico, irmão, é um dos elementos que o inimigo usa para nos matar também. Em que sentido? Cansaço físico gera enfermidades, irmã Regineide, no nosso corpo. Eu já fiquei tão cansado fisicamente que aonde me tocavam doía. Doía os ossos, doía a pele, doía os nervos. Uma pessoa cansada não consegue lutar. Consegue? Consegue lutar uma pessoa cansada? Não consegue. Imagine. E quer ver cansaço? É quando a gente dobra o joelho para orar. Vem uma canseira, irmã, que quer saber onde vem. Aí estão tão ligados, telefone, para o dedinho para cá e para lá. Ele vai orar, abre logo a boca. Dói logo o joelho. Dói logo as pernas. Dói as costas. Pessoas cansadas não conseguem lutar. Vamos para o texto. Quem é Esbibnob? O quinto gigante. Passaram-se os anos. A espada de Esbibnob tinha 3,5 kg. Só a espada de Esbibnob. E o texto vai dizer que essa espada é nova. Sabe por que é nova? Porque segundo os historiadores, Esbibnob dizia: essa espada eu vou usar em Davi. Eu vou esperar Davi cansar. E uma hora ele vai cansar. Ele vai cansar de orar. Ele vai cansar de ler a Bíblia. Ele vai cansar de esperar. Ele vai cansar de dobrar o joelho. Ele vai cansar de jejuar. Meu Deus. Ele vai cansar de ter esperança. E quando ele cansar, é nessa hora. E tem muito crente cansado. Meu Deus. Cansado de orar, de ler a Bíblia. Porque a leitura da Bíblia não é por obrigação, é por prazer. Eu tenho prazer de ler porque é Deus que fala comigo, né? E todo cansaço, irmãos, gera em nós a falta de crença. A Bíblia diz que Davi cansou na guerra. Quando Davi cansou, Esbibnob disse: é agora que eu vou matá-lo. Irmão, é a hora que a gente cansa. E quando Esbibnob vem, é que diz: Deus, eu estou só pela misericórdia. Segundo a história, Davi orou na guerra. Nessa guerra aqui, ele orou. Estou sentindo uma graça de Deus muito grande. O segredo de Davi, ele orou nessa guerra. O Salmo 121 é o salmo que está nessa guerra. Ele diz: elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? Aleluia, glória a Deus. Quando ele cansou, Esbibnob pegou a espada de 3,5 kg e disse: eu vou matá-lo. E quando ele foi para matar Davi, eu falei para os irmãos que Deus sempre tem um refúgio, um socorro para nós. Escute, eu aprendi de um pastor dizendo assim: pastor Jorge, não morra sozinho, peça ajuda. Olha aí. Tem gente dando uma de durão, mas está cansado. Meu Deus, tem vergonha de pedir ajuda e não é vergonha. Tem gente que está com o casamento todo arrebentado, mas não fica calado. Meu Deus. Tem vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda. Sempre tem um Abissai. Quem é Abissai? É um dos generais de Davi. Que vem ao encontro de Davi, percebe que ele cansou. E tem hora que a gente percebe
e mata espírito nobre. Quem é super-homem aqui? Até o super-homem morreu. Você acredita que Jesus cansou? Pastor, Jesus cansou. Como? Me prova! Com a cruz seguindo ao Gólgota. Ele cai, cansado. Mas quem aparece? Simão Sirineu. Ela não te levou e que me dá canto. Pega a cruz e ajuda Jesus a carregar aquela cruz. O cansaço está fazendo com que a gente não sinta Deus direito. E tão cansado que nós estamos. O cansaço, e esse é o terceiro, o cansaço espiritual. E aqui eu vou fechar. E aqui é forte. Mateus capítulo 25. Parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas, não é isso? Todas elas são iguais, pastor. Todas elas têm roupa de crente, anda como crente, se veste como crente, tem aparência de crente. Qual é a diferença? É azeite na reserva. É azeite de reserva na botija. A Bíblia diz que as 5 loucas cansaram de esperar. Cansaram, pastor, de esperar por Jesus, pelo noivo. E a Bíblia diz que ouve-se um grito à meia-noite. Meia-noite, irmão, fala de um horário que a gente não espera. Você espera a visita à meia-noite na sua casa? Você espera alguém à meia-noite na tua casa? Fala de um horário. De um horário que ninguém espera, mas é nesse horário que Jesus se apresenta. Aí vem o noivo, o esposo, correrem ao seu encontro. Meu Deus, vou fechar aqui. Cansaço espiritual, terceiro. Elas se cansaram espiritualmente. As 5 loucas. O azeite que elas tinham de reserva dentro da lamparina acabou. E todo o azeite que se acaba, a tendência da lâmpada se apagar. Quando apaga a lâmpada, acabou as forças. Acabou o azeite. O azeite aqui é a presença de Deus na vida. Eu falei para os irmãos buscar renovo em Deus. Aí elas dizem: dai o vosso azeite com as 5 prudentes. Aí as 5 prudentes dizem: não vou dar. A gente não vai dar porque vai faltar para a gente. E comprar azeite. E quando elas vão comprar azeite, o noivo entra com as 5 prudentes e fecha a porta. Sabe por que a gente não adora Deus direito? Porque a gente não tem necessidade dele de verdade. A gente não tem necessidade dele de verdade. Sabe por que muitas vezes o culto é monótono? Culpa da gente mesmo. Porque a gente vem porque é mais o culto. A gente não vem com sede. Porque a reserva do azeite está acabando. E nós estamos cansados espiritualmente. Quantas vezes você ora por dia? Levanta a mão, quantas vezes você ora por dia? Em casa. Quantas vezes você ora? A irmã ora 2 vezes. Quantas vezes você lê a Bíblia em casa? Seja sincero, você lê a Bíblia em casa? Eu gosto disso. O irmão ali falou: eu não leio. Você é sincero. Tem que ser sincero. Nós estamos vivendo tempos difíceis, pastor. Escuta bem. Deus ama quem é sincero. Deus ama quem é sincero. Cansaço mental, cansaço físico e cansaço espiritual. Para mim o espiritual é o pior. É o pior.
é o que nos afasta verdadeiramente do Senhor. Só que o profeta Isaías, no capítulo de número 40, se não me falha a memória, pastor, versículo de número 28, fala o seguinte: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, as suas forças serão renovadas como a de águia. Quantos estão precisando de força de Deus aqui? Levante a mão. Eu estou precisando. Eu estou precisando de renovo. Eu estou precisando que Deus me sustente. Eu estou precisando que Deus me ajude, porque eu estou quase com o pé lá fora. Eu estou precisando que Deus venha ao meu encontro e encha a minha lamparina com azeite. Eu quero que o Senhor venha ao meu encontro. Eu necessito de Deus. Glória. O cansaço está matando muita gente. A falta de tempo, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para jejuar, não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo de ter um tempo para Deus. Está nos matando, nós estamos cansados. Chegamos num culto, irmão, que parece que o culto está meieiro, meu Deus, eu estou sentindo uma frieza, que negócio é esse? Irmão, escute bem, eu venho com a linhagem umbandista, de uma linhagem de candomblé, irmãos. Escute, aqui eu vou finalizar e vou fechar a Bíblia. No centro de terreiro, eu falo porque minha avó era mãe terreiro. Eles têm um ritual, eles são dedicados. Eles são mais dedicados ao Deus deles do que a gente ao nosso Deus. Quando a gente vê um culto, a gente acha que está prestando favor para Deus, está fazendo favor para o culto, e não sabe que nós estamos precisando de Deus. Escuta bem. O Senhor tem renovo aqui essa noite. O Senhor tem renovo. Agora o Senhor tem renovo para quem quer renovo, para quem é sincero e quer renovo, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, senão não vou conseguir. Eu preciso da tua ajuda, senão não vou caminhar. Escute, o terreiro de Macumba, não sei se eu já falei isso aqui, pastor, era lá na casa de minha avó. E na casa de minha avó tinha umas 3 casas lá atrás. É uma delas que eu morava com a minha família, meu pai e minha mãe. Escuta, e todo final do mês era uma batida de atabaque que tinha lá. E quando Jesus me aceitou e eu aceitei Jesus, o negócio mudou. Que é bom demais, irmão Rejaneiro, aquele período do convertido, período de menino. Tem que ter menino na casa. Mas menino, pastor João, que é? Menino. Assim, irmão, o menino corre, bate a cabeça, lasca o pé, está em pé de novo. Mesmo assim, os meninos na presença de Deus, ele pula, ele salta, ele diz: papai, estou aqui, quero falar em línguas estranhas, me renova porque tem mais uma semana para me percorrer. Tem que ter menino. E quando tem menino, você que é pai, você que é mãe, quando o pai chega na casa, o filho vai lá correr para ele: pai, o que trouxe para mim? O que trouxe para mim? O que trouxe para mim? E quando ele vê você com uma sacola, ele já vai abrindo, já vai abrindo, já vai abrindo. Os irmãos disseram que estão aqui por causa de Deus. Então, se Deus está aqui, Deus tem renovo para a tua vida. E se Deus tem renovo para a tua vida, você tem coragem de abrir a sua boca para adorar o nome dele, para glorificar o nome dele. Se você acredita que ele está aqui, que você é o menino, que ele é o pai e que pode te renovar, irmão, abra a sua boca. Eu amo para adorar a ele. E de repente lá tinha um batabaque, batia. Eu fui para a oração. Eu parei lá em Salmos 40. Eu esperei com paciência. Tem gente que está no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, a me livrar. Eu estava lá no Salmo 40. Esperei com paciência de joelho. Chegou a madrinha do terreiro para bater o atabaque. Eu disse: agora. Fui para o joelho, pastor. Lá, lembra daquelas casas que tem, que quando você abre a porta de baixo, a de cima fica? Agora uma casa dessa, que você abre a porta de baixo, a de cima fica.
Só era 2 vãos uma casa, uma parede que dividia um lado do outro. Eu disse agora, fui para o joelho, digo, Jesus, estou aqui está teu servo, Senhor, entra nesse negócio aí, Senhor, entra, pisa o pé dentro, Senhor, e e daqui a pouco eu vi quando parou o atabaque, e parou, o negócio parou. E eu estou lá, irmão, mas você orava, eu senti uma graça, uma presença do Espírito Santo. Glória. Segundo minha avó, falou o seguinte, que a madrinha chegou para ele e disse, Carminha, o que é que está acontecendo, Carminha? Meu Deus. Porque eu chamo os guias nem vêm nem vai, não quero nem vir, nem desce para cá. Carminha, o que é que está acontecendo, Carminha? Aí a minha avó, que era a segunda mãe do terreiro, disse, aí atrás, na casa do meio, oh glória, não canse de orar, não canse de ler a Bíblia, tem resposta de Deus, porque você serve a Deus que não mente, que não falha. Segundo a Bíblia, Deus não pode mentir, e a Bíblia diz que ele não tem do por quem jurar, jurou por si mesmo, queria ser fiel a Abraão. Então ela disse, na casa do meio, o meu neto aceitou ele. Então, Carminha, ele já pisou os pés aqui neste lugar, Carminha, e eu estou dando linha, eu estou dando saída daqui, e no lugar que era o centro de terreiro de macumba, virou o ponto de pregação do Evangelho, e Jesus saiu salvando mãe, saiu salvando avó, pai, mãe, todo mundo. Oh glória, todo cansaço que espera tem uma recompensa, porque se nós esperássemos nos homens, se nós estivéssemos cansados pela promessa que o homem nos prometeu, assim eu diria, mas que quem prometeu foi Deus, quem te falou foi Deus, e a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Hoje tem renovo para muitas mentes que estão aqui cansadas, para os corpos que estão cansados, tem renovo. E qual é o segredo? Eu aprendi na Bíblia, irmão, que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Quando ele estava fraco, ele dizia glória. Quando ele estava fraco, ele dizia glória. Oh glória. Eu aprendi que o motor que faz o crente andar é glória. Olha, Satanás, a minha vida está assim, mas pelo poder da palavra de Deus pode mudar.